o que a gente está passando agora ainda é como se fosse, a gente nem atingiu o platô vamos dizer, dessa epidemia ainda, né? Porque eu estava vendo, né, os dados internacionais, a gente nem conta no Brasil, que no Brasil está mentindo pra caramba, né? Eu estava vendo os dados internacionais. Então, o que eles falam da pandemia, assim, para acabar uma pandemia, ela tem, né, a fase inicial, aí tem o platô e tem a descendente. A gente nem atingiu o pico ainda, a gente nem atingiu o pico para depois chegar no platô. E isso que eles falam que o mais perigoso é quando a gente está na fase descendente, né? Porque aí todo mundo acha que está passando, mas aí os que não foram contaminados ainda têm o risco de ser contaminados e voltar a ser um pico ascendente. Então, nossa, vai longe isso, viu? Tá bem Legal. complicado. E perguntar a todos, né? Não só ao Giovanni, como é que estão o estudo de vocês? Lendo bastante. Tá conseguindo estudar? Tranquilamente. Sua prova vai Tranquila. ser baseada na apostila, né? É, na apostila. Pode seguir Perfeito. ela, porque como que é uma DIB, né? Então o que eu estou seguindo é o livro mesmo, o livro digital. Então, basicamente, a nossa prova, a avaliação vai seguir o livro digital, tá? Então não vai ter nada demais, vai ser o que está no livro que a gente está abordando em aula. E na aula eu tento resumir o máximo que está no livro para não ficar tão complicado, certo? Mas o que eu quero saber de vocês é assim, é o que eu estou falando em todas as aulas, tá? O que vocês têm que entender é uma coisa, a gente não sabe quando a gente vai voltar, tá? Então, até agora é só suposição. Vamos agora tá marcado para o dia 22. Aí a gente não sabe se realmente vai voltar dia 22. Então, pode ser que prorrogue mais, pode ser que a gente volte. Mas o que eu quero que vocês entendam é uma coisa: vocês têm que estar preparados, porque vocês sabem que vai ser assim. A gente vai voltar Provavelmente, primeiro dia de aula já vai ser a prova, né? Já vai ser exatamente semana de isso. prova, né? Eu creio que seja isso. Porque assim, a gente não vai ter tempo, então é um semestre que vai ser corrido quando a gente voltar. Então, eu acho assim, vocês têm que se organizar e ter o tempo de estar estudando todas as aulas, de todas as disciplinas, acessarem tudo. Eu acho assim, eu até ia comentar isso com vocês, que foi uma coisa boa que aconteceu, né, no meio dessa pandemia, vamos dizer assim, que eu não sei se o Danilo deve ter passado para vocês, mas só que assim, o curso de fisioterapia nosso na Anhanguera teve um aumento significativo, né, nos indicadores lá de engajamento dos alunos. Então, a fisioterapia ficou em segundo lugar de engajamento dos alunos, que os alunos acessaram, né, por milagre, o ambiente virtual. Lógico que creio eu que seja por causa da pandemia, porque teoricamente agora é obrigado, né, os alunos acessarem, a estudarem, aí pelo menos ir lá buscar o link das aulas, ver as atividades, realizarem tudo, porque a nossa aula agora está sendo a remoto, né? Então, assim, a gente está tendo aula presencial, mas virtual. Então, acho que isso foi uma coisa boa que aconteceu. Só que ainda tem uma preocupação muito grande, porque tem uma porcentagem grande de alunos que não acessaram a realidade virtual, né? Vamos colocar assim, o ambiente virtual. Então, o que está acontecendo? Que eu estou preocupado. Que é assim, esses alunos desapareceram, não estão estudando, não estão em aula, não estão fazendo praticamente nada. Só que aí a gente volta, dia 22 já é avaliação, e aí? Vocês conseguem entender? Porque assim, de repente a gente volta e faz a avaliação. Aí esse aluno vai mal. Aí a culpa é do professor? A culpa foi da paralisação? O aluno foi prejudicado por causa disso? Creio eu que não. Porque assim,
eu acho que tem seus benefícios essa paralisação por causa disso. Assim, vocês estão tendo tempo em casa para vocês estudarem, né? A gente tá conversando em tempo real, vamos dizer assim, aula remota. Então, assim, vocês têm tempo para estudar, certo? Por isso que em todas as aulas estou perguntando como é que estão, se está tendo dificuldade. E o que a gente está percebendo, a gente está até conversando entre a gente, professores, que é assim, poucos alunos participativos, poucos. Os que participam da minha disciplina são os mesmos que participam da disciplina dos outros professores. Então, muitos alunos vão lá, entram, só desativam o microfone, desativam a câmera e a gente nem sabe se está participando, né, da aula. Mas, assim, eu quero que vocês entendam que o professor está aqui, estou aqui para tirar a dúvida de vocês. A nossa aula é um complemento do que vocês estão lá, né, com material, com a... Vocês... Então, o que eu quero que vocês entendam é que realmente o estudo é responsabilidade de vocês, ok? Em relação à aula passada, ficou alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem alguma discussão? Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Realizaram a atividade pós-aula? Professor, aquelas atividades pós-aulas não é para te entregar, só o resumo, né? Isso, só o resumo. Aquelas atividades ficam com a gente mesmo. É para entregar quando o resumo, professor? O resumo é para entregar até a próxima aula. Semana que vem, a gente vai fechar a última aula, tá? A gente fechando a última aula, vocês já podem me enviar. Aí, só que assim, eu vou enviar na segunda-feira, eu pretendo fazer isso, vou enviar um e-mail lá, tá? O e-mail vai ser com o nome da disciplina de vocês. E todo mundo vai me responder naquele e-mail. Tudo bem? Só que assim, eu não sei se eu tenho o e-mail de todo mundo, porque o e-mail que eu pedi lá, que me enviaram, eu enviei para vocês. Alguém aqui não recebeu o e-mail? Eu não recebi ainda. Eu também não. Tá. Então, Foi o e-mail do começo da paralisação que você pediu o e-mail de todos? Sim. Ah, tá. Recebeu. Uhum. Vocês têm algum grupo entre vocês, do WhatsApp, alguma coisa? Sim. Eu não tô ainda nesse grupo. Tá. Porque assim, Não, eu vou o pessoal do precisar... oitavo não tá no grupo. Tá, Não, o porque grupo que a gente tem é só o da nossa turma. Sexto. Ok. Então, quem está assistindo a aula e não tem o e-mail, né? Por favor, me manda uma mensagem, vai lá no grupo dos professores, pega o meu telefone lá e me manda uma mensagem com o seu e-mail. E coloca, ó, professor, eu sou de tal semestre, de tal disciplina e esse é meu e-mail. Ok? Aí eu vou lá e coloco vocês naquele grupo lá. Certo? Certo. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou mandar o e-mail para vocês na segunda-feira. Aí na terça-feira que a gente tem a nossa aula, eu vou entrar em contato de novo. Gente, alguém não recebeu o e-mail? Aí quem não recebeu o e-mail ainda tem tempo de falar para mim para eu colocar no grupo lá. Se não, vai ficar sem a nota. Ok? Então, ó, recapitulando. A nossa próxima aula vai ser dia 14. Certo? Então, dia 15 até meio-dia é o horário para vocês me enviarem a atividade. Passou disso, eu não vou aceitar mais. É a aula 5, 6 e 7? Exato. A aula de semana passada é essa aula e a aula de semana que vem.
Obrigada. Por nada, ok? Tudo bem? Essa aula que a gente vai ver hoje, que é a aula 6, vocês já olharam lá o material? Já conseguiram ler um pouco? Sim. Sim. Então, pessoal, só vou desativar a câmera aqui e vou compartilhar com vocês a aula para a gente começar, tá? Estão vendo a imagem? Sim. Sim. Então, a nossa aula de hoje, né, a gente já estava vendo todas. Então, desde o começo do semestre, a gente viu, né, a avaliação nas doenças cardiopulmonares, aí a gente viu cardiorrespiratórios, aí a gente viu a avaliação neurológica, e agora a gente vai entrar um pouquinho na avaliação do fluxo sanguíneo cerebral e a monitorização dos pacientes neurológicos em terapia intensiva, tá? Então, assim, eu acho que todo mundo já escutou, né, a gente falar, ou alguém já viu também algum paciente, né, sobre o fluxo sanguíneo cerebral. Então, é basicamente isso que a gente vai ver hoje, né? Então, a gente vai ver como a gente monitora o fluxo sanguíneo, tá? E como que a gente avalia esse paciente na terapia intensiva. Então, para isso, né, para a gente saber, a gente só tem que relembrar um pouquinho da anatomia. Então, se vocês puxarem um pouquinho lá da neuroanatomia, vocês vão lembrar lá, né, colocando assim, de fora, né, da parte externa para a parte interna, ou seja, de fora para dentro. Então, a primeira parte que a gente tem, né, é o osso, né? Então a gente tem o osso, quer dizer, a gente tem a pele, o osso, aí a gente vai ter o nosso, quer dizer, desculpa, a gente tem a pele, a gente tem o couro cabeludo, vamos dizer assim. Aí a gente tem o periósteo, né, que reveste a nossa parte do osso. Aí a gente tem o nosso osso em si, ok? Aí a gente vai ter a dura mater, né, que são as partes que protegem, vamos dizer, o nosso sistema nervoso central. Aí a gente tem a aracnoide, a pia mater, e aí em si a gente tem o nosso cérebro, né, que já faz parte do nosso sistema nervoso central. Por que isso? Vamos dizer assim, que o nosso sistema nervoso central é um sistema, né, um órgão, é composto por órgãos que são primordial, né, para a sobrevida nossa, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Existem várias camadas de proteção para isso, né? Além de proteção, elas têm algumas outras funções, né? Como revestimento, nutrição, ajuda em alguns movimentos. Então, basicamente, cada camada vai ter a sua função. Então, só que eu quero que vocês entendam, né? O porquê de a gente revisar a anatomia, que não é simplesmente a gente falar, tem um fluxo sanguíneo aqui, e esse fluxo sanguíneo a gente vai monitorar se ele aumenta ou diminui. Não é exatamente assim que eu quero que vocês entendam, ok? E além disso, todas essas camadas, elas são nutridas, né? E elas também têm a sua própria vascularização. E quando a gente fala de vascularização, a gente está falando tanto de artérias, quanto veias, e também a gente está falando aí de capilares, a gente está falando de sistema linfático, né, por causa da drenagem. Então, para vocês entenderem que tudo isso daqui é uma rede de vascularização. Então, exemplo, quando a gente tem ou sofre um trauma nisso daqui, a gente não vai estar só afetando o cérebro, né? A gente pode estar afetando a vascularização do cérebro, mas também da pia mater, aracnoide, dura mater, do nosso osso em si, do periósteo, até do nosso couro cabeludo. Então, como um contexto em si, todas essas camadas, elas podem estar afetadas, ok? Aí agora, só para vocês entenderem,
a gente vai falar um pouquinho do fluxo sanguíneo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem um sistema, né? A gente está falando aqui de artéria do nosso cérebro, vamos dizer assim, nosso sistema nervoso central, não posso dizer porque a gente só está falando do nosso cérebro, do nosso encéfalo, vamos colocar assim. E o que acontece? Se vocês pegarem essa imagem aqui do lado, né, do nosso cérebro e virar ele de ponta cabeça, o que acontece? Você vai ver exatamente esse sistema de artéria aqui. Isso daqui é um sistema que ele chama o polígono de Williams. Esse polígono de Williams, ele representa, né, basicamente, o sistema de artérias que a gente tem no nosso cérebro. Então, se a gente pegar aqui esse calibre mais grosso aqui, ó, que é a parte posterior do nosso sistema vascular, isso daqui é a artéria vertebral, sendo que na frente lá, a gente tem a artéria comunicante comum, né, que é a nossa artéria anterior. Então, o que acontece? Se vocês lembrarem lá da anatomia vascular, então quando a gente... Isso falando da parte anterior, tá, gente? Quando vocês pegam lá do nosso coração, né? Nosso coração sai a aorta lá, aí a nossa aorta tem o ramo dela, que vai ter a aorta descendente, que vai na região abdominal, tá? E aí a gente tem a aorta ascendente, que vai subir em relação, assim, vamos dizer, a nossa cabeça. Só que aí quando a gente passa ali próximo à nossa clavícula, né? A gente tem uma ramificação dela. E essa ramificação, ela vai se ramificar em dois, né? Carótida comum interna e carótida comum externa. Então, a carótida comum interna, que ela vai chegar à direita e esquerda, e saindo lá em cima, direita e esquerda, ela vai até formar aqui e ter a junção do polígono de Williams. Ok? Vocês conseguem entender? Então, na nossa parte anterior, ele vai ser formado principalmente, né, pela nossa carótida interna, direita e esquerda, e da nossa parte posterior é da nossa artéria vertebral. Então, que ela vem lá das nossas vértebras, vem subindo e chega até o nosso tronco encefálico. E aí forma o polígono de Williams. E aí do polígono de Williams, né, da nossa artéria vertebral e da nossa carótida comum interna, a gente vai ter várias ramificações. Então, essas ramificações, elas vão ter vários nomes, né, que são várias artérias. Como, por exemplo, a gente tem artérias, a oftálmica, que vai irrigar a região dos olhos. A gente tem a carótida, a gente tem as comunicantes anterior, a gente tem a comunicante posterior. Então, a gente tem as artérias cerebrais superiores, a gente tem as artérias basilares, as pontíneas, curtas e longas. Então, é uma rede muito grande de artéria. Então, tudo isso daqui, cada uma vai irrigar, né, a nossa parte do cérebro. E aí, as ramificações vão depender bastante também da atividade cerebral do paciente, né? Quanto mais o paciente, teoricamente, ele é mais ativo e mais idoso, mais ramificações eles vão ter, né? Mas aí não vai diferenciar o nome, mas vai ter mais, é como se fosse uma árvore, né? Quanto mais velha a árvore é, mais raízes ela vai ter. Consegue entender? Tudo bem até agora? Tudo bem. Então, isso daqui é só para vocês entenderem, só para ir juntando, né? Tanto as camadas que a gente tem até chegar no nosso cérebro, tá? E aí mais o nosso fluxo sanguíneo, que é formado pela nossa rede de artérias, vamos dizer assim. E aí a gente vai entrar na pressão intracraniana em si. Ok? Então, o que é a nossa pressão intracraniana? Que é a pressão exercida, né, pelo crânio sobre os tecidos. O que seria essa pressão exercida sobre o crânio, né, do crânio sobre os tecidos? Então, se vocês pensarem, os tecidos são esses,
né? E o crânio, ele vai pulsar como se fosse coração? Não como se fosse o coração, né? Mas ele pulsa também por quê? Porque ele tem um sistema de artérias, tá? Então, vocês sabem que artérias, elas têm componente elástico, né? Então, elas têm contração, então, elas vão pulsar. Então, consequentemente, elas vão gerar uma pressão na parede dos vasos e faz com que o cérebro pulse. Então, isso é a pressão intracraniana, vamos colocar assim, tá? Além disso, vocês sabem, né, que dentro do nosso cérebro, né, entre as nossas camadas, para que não tenha atrito, vamos dizer assim, pensa numa articulação sinovial normal, o joelho. Então, o nosso joelho, para que, né, tenha uma boa mobilidade, para que não gere artrito, a gente tem um líquido sinovial. Exato? Lembrou do líquido sinovial? Só que no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, a gente também vai ter um líquido, só que não vai ser o líquido sinovial. Então, esse líquido que a gente tem lá no nosso sistema nervoso central é chamado de líquor, né? Então, basicamente, a gente pode denominar ele também como fluido cérebro espinhal. Por que cérebro espinhal? Porque ele tanto tem no nosso cérebro, tá? Em todas as estruturas, até a nossa medula. Então, esse líquor, ele percorre, né, todo o nosso encéfalo lá e desce no nosso canal medular. Então, quando a gente fala que a gente tem fluidos entre essas estruturas, uma das funções dessas estruturas, desse fluido, é não gerar atrito. Além disso, a gente fala da parte de nutrição. Esse fluido também vai nutrir essas estruturas. Ok? Então, só para vocês entenderem, a pressão intracraniana, né, ela é somada com o quê? Com vamos dizer assim, com a dinâmica desses fluidos, tanto com, né, com o fluido, vamos dizer assim, o líquor, quanto também com o sangue que percorre o nosso sistema nervoso central. Então, a pressão intracraniana, ela é somada, né, por meio do fluxo sanguíneo, né, e os fluidos, que é o líquor. Ok até agora? Ok. Além disso, né, só para salientar, então, o que acontece? A gente tem variações dessa pressão intracraniana. Então, tem a pressão, vamos colocar assim, né? Existe uma divergência muito grande na literatura sobre o que é uma pressão intracraniana e o que não é. Mas a gente sabe que fisiologicamente normal e aceitável é uma pressão intracraniana até 10 de volume, né? Igual a gente afere lá a pressão, né, arterial sistêmica, que a gente vê lá 120 por 80, né? A nossa pressão, ela é marcada mais ou menos, a pressão intracraniana normal está entre 10. Então, até 10 a gente vê que está normal. Fora disso, né, eles falam que já é acima, né? É uma pressão intracraniana. Abaixo disso é difícil acontecer, quase não acontece, porque não ocorre isso, né? Vamos dizer, ela não abaixa mais que isso. Então, o grande problema nosso é se ela aumenta muito, ok? Então, o que pode levar, né, o aumento da PIC, vamos dizer assim, que é a pressão intracraniana, né? Então, exemplos que a gente pode ter, pode existir vários, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter lesões expansivas como hematomas, né? Ou tumores. Então, vocês conseguem entender que um hematoma, se a gente tem uma lesão, gera um hematoma, esse hematoma vai aumentar o líquor ali, vai aumentar o edema e a gente vai alterar essa pressão intracraniana, certo? Ou um tumor, vamos colocar assim, que ele é expansivo, uma massa maior, ele também vai espremer, né? Ele vai como ele vai estiver empurrando lá nossas estruturas do nosso cérebro, vamos colocar assim.
também, consequentemente, isso altera, né, a nossa PIC, vamos colocar. O aumento do líquor, né, por exemplo, hidrocefaleia, pessoas com hidrocefaleia, né, com aumento do líquor no cérebro, ele vai ter uma pressão intracraniana maior, certo? O volume sanguíneo encefálico maior também, tá? Que o termo em inglês é brain Smearing, que é um inchaço cerebral, que consequentemente, por alguma ocasião, começa a ter mais fluxo sanguíneo no cérebro, então é aquilo, né? Como se aumentasse o fluxo sanguíneo para o nosso cérebro e isso gerasse o aumento da pressão intracraniana. O volume de água encefálica, como edemas, tá? Tanto vasogênicos quanto edemas citotóxicos. O que seria vasogênicos? Vamos pensar assim, que o nosso sistema de drenagem linfática, né, ou venosa, pare de funcionar naquela hora. Então ele não retira, né, a água, vamos dizer assim, ele não começa a retirar os resíduos, né, que um deles é a água. Então começa a inchar também. Então a gente pode vir a ter isso. E edemas citotóxicos pode ser por alguma toxicidade, né? Por exemplo, fármacos, algum vírus, bactéria, alguma coisa que leva ao aumento de água de algum edema assim, e isso ocorre consequentemente. E também a combinação de ambas, né? Como, por exemplo, o TCE. O TCE, ele pode afetar e, consequentemente, ocasionar tudo isso, né? O TCE, ele é um trauma crânioencefálico, a gente já falou disso, então, ele vai aumentar a quantidade de água no nosso encéfalo, né? Ele vai aumentar o fluxo sanguíneo também no nosso encéfalo, ele vai ter um edema maior no nosso encéfalo, então tudo isso também aumenta a pressão intracraniana. Correto? Então, também a gente pode ter, né, o aumento da pressão intracraniana por um mecanismo inflamatório, certo? Então, o que acontece? Por alguma ocasião, vamos dar um exemplo bem simples aqui, a meningite, tá? Então, a meningite, ela é geralmente ocasionada por um vírus, que isso vai gerar uma inflamação nas meninges, tá? E aí as meninges, ela vai, consequentemente inflamadas, elas vão gerar, né, o aumento da PIC. Como isso? Então, a gente tem uma inflamação, exemplo, uma inflamação nas meninges, tá? Que aí, consequentemente, a gente leva uma hiperemia, que é o aumento de sangue naquele local, ok? E aí, consequentemente, também, essa lesão, essa inflamação, leva uma lesão endotelial, que é a lesão no tecido. Então, é aquilo que a gente entra sempre nos achados clínicos de um processo inflamatório normal, né? Então, tem a inflamação, vai gerar uma lesão e a lesão vai gerar um edema. Então, consequentemente, esse edema vai gerar um aumento da pressão intracraniana, né? Ou por outras vias, a inflamação vai fazer que chegue mais sangue naquele local, de uma forma de defesa, né? Para tentar combater essa inflamação, que é a hiperemia. A hiperemia, né, é o aumento do fluxo sanguíneo do nosso encéfalo, e o nosso encéfalo, com aumento de fluxo sanguíneo, com certeza vai ter uma pressão intracraniana maior. E aí, ó, a pressão intracraniana maior vai levar, né, vamos dizer assim, como se estivesse empurrando, espremendo as estruturas, que consequentemente isso leva a uma isquemia dessas estruturas, que aí a gente tem uma hiperemia por perfusão, que aí você vai aumentar, você vai ter uma isquemia, e aí o nosso sistema, consequentemente, de uma forma de defesa, ele vai tentar levar mais sangue lá. Chegando mais sangue por perfusão, vai gerar mais lesão, mais edema, aí aumenta mais a pressão intracraniana, e aí gera um ciclo vicioso. Ok? Consegue entender? E também a gente tem uma outra via, que eu acho que vocês
já devem ter escutado. Exemplo, um paciente com diabetes, né? Ou naquele momento ele teve um aumento hiperglicêmico muito alto, então a hiperglicose, vamos dizer assim, né? O aumento da taxa de açúcar no encéfalo, ele gera também um aumento do fluxo sanguíneo, que consequentemente você tem um aumento o açúcar muito grande ao cérebro, né? Nosso encéfalo, ele é danoso, como em qualquer lugar, então ele gera lesão. Então o nosso cérebro, para tentar defender isso, ele vai aumentar, né, o fluxo sanguíneo, ó. Chega mais sangue aqui para tirar esse açúcar daqui que eu não quero. É basicamente isso que ele faz. Então, isso, consequentemente, também vai aumentar o fluxo sanguíneo. Aumentando o fluxo sanguíneo também vai levar a uma hipertensão, né, intracraniana, vamos colocar assim. Falência metabólica oxidativa também, tá? Então, falência de outros órgãos, né, ou alteração em outros órgãos também pode levar a uma pressão intracraniana. Ou isquemia oculta. O que seria uma isquemia oculta? Uma lesão em outro órgão que a gente não está vendo. Então, é o nosso cérebro de uma forma de defesa também, uma tentativa. Ele aumenta a atividade dele para não sobrecarregar esse sistema que está tendo uma isquemia. Então, ele tenta aumentar o fluxo sanguíneo e, de uma forma de defesa, consequentemente, aumentando o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão intracraniana. Então, existem várias formas, né? Não só de uma lesão, mas uma forma, vamos dizer assim, hiperglicêmica, por falência metabólica, por causa de outros órgãos, uma isquemia ou um processo inflamatório. Tudo isso pode gerar também um aumento de pressão intracraniana. Correto? Alguma coisa até agora? Tranquilo. Tranquilo. Então, ó, alguns sinais clínicos, né, de pressão craniana, né, vamos colocar assim, da PIC, aumento da PIC, né, da hipertensão craniana, que aí a gente pode colocar como uma sigla HIC, ok? Então, exemplo, quando uma pessoa está com uma hipertensão craniana, né, ela pode apresentar cefaleias, né, dor de cabeça, vômito, edema de pupila, alterações no nível de consciência. Então, esses são alguns sinais que possam aparecer, né, que a gente pode ver em pacientes com pressão intracraniana, além daquilo que a gente já tinha visto nas pupilas, tá? Então, como monitorar? Vamos falar assim, como que a gente monitora essa pressão intracraniana? Então, primeiro, né, a pressão intracraniana, teoricamente, tá, gente? Teoricamente, tem autores que acreditam que a pressão intracraniana ela só pode ser medida, né, de uma forma cirúrgica, vamos dizer assim. Então, basicamente, o que eles fazem, né? Colocam um catéter dentro do cérebro da pessoa, né, do indivíduo, para monitorar. Então, esses catéteres, eles são sensíveis a essa pressão intracraniana, a essa mudança de fluidos, né? Então, ele capta essa alteração da pressão intracraniana. Então, existe 3 métodos, né, de abordagem desse catéter. Então, a ventriculostomia, que eles é um catéter mais longo, que eles vão abrir o crânio da pessoa, é como se fosse uma agulha bem grande mesmo, tá? Então, eles vão lá furar a nossa calota craniana, vão furar a pia mater, dura mater, aracnoide, aí vão furar o encéfalo até colocar, furar o encéfalo não, né? Pelo meio lá do nosso, a separação interhemisférica, eles vão colocar esse catéter, né, lá no nosso ventrículo. Então, aqui fica o catéter, aí ele fica monitorando e fica olhando essa pressão intracraniana. Ou também tem a intraparenquimatoso, né, que aí já no parênquima, vamos colocar assim. Então, ele já não chega no ventrículo, então esse catéter ele só vai perfurar a nossa calota craniana, e aí eles vão colocar em cima, né, vamos dizer assim, do nosso cérebro,
e aí só fica captando a pressão intracraniana. Ou, né, subdural, que aí só chega, atravessa o nosso osso, e aí eles colocam um catéter bem lá, como se fosse dizer, na nossa, depois, vamos dizer assim, da nossa pia mater, dura mater, né? Passou a dura mater, aí chega na pia mater e eles param. É mais ou menos isso. Então, essas são as 3 abordagens que ele faz, tá? Isso é feito por um neurocirurgião. Então, eles colocam para monitorar. A indicação não é em qualquer paciente, não é um paciente, paciente com cefaleia crônica, vamos fazer isso. Não é, ok? Então, eles colocam em pacientes que têm traumatismo craniano. Então, o paciente chega na UTI já com traumatismo craniano, então ele já é indicado, tá, para fazer isso. Então, é primordial, vamos dizer assim, fazer a monitorização da pressão intracraniana, correto? Além disso, em outros casos, eles podem colocar em pessoas que tiveram a escala de Glasgow, né, menor que 9, e que apresenta alguns dados na tomografia, como hematoma, contusões, edema ou compressão cisterna. É basicamente isso que eles fazem, né? Então, não é em todos os pacientes, então por isso que não é tão comum a gente ver, ok? O risco de infecção é muito grande, tá? Então, às vezes, também eles tentam, de qualquer forma, não fazer isso, porque às vezes não vale a pena o paciente passar por um outro processo cirúrgico, tá? Então, é legal vocês saberem que existe, a gente tem que saber, porque a gente tem que atuar sobre isso, tá? Então, essas foram as formas que a gente viu. E aí, em um outro contexto, né, que eu acho que é legal vocês verem, então a gente tem alguns, né, alguns não, existe esse BRAI 4Care, né, vamos dizer assim, que é um método inovador e ele é um método não invasivo, tá? Ele é de uma indústria brasileira, ele é feito por sensor de Wi-Fi. E o que acontece? Eu achei legal isso daí, porque ele é de um engenheiro, o cara tinha, ele já faleceu já, esse cara. Ele tinha 70 e poucos anos, se eu não me engano era 72. E, e ele teve uma doença, não sei o que ele tinha uma doença, se eu não me engano, ele tinha alguma coisa relacionada com câncer, né? E ele tinha que monitorar diretamente a pressão intracraniana. Então, ele fazia várias internações somente para monitorar a pressão intracraniana. E aí, ele, como engenheiro, ele começou a questionar os médicos, né? Por que não existia um aparelho, né, que pudesse aferir a pressão intracraniana do lado externo? E aí os médicos falavam para ele que não pode porque o crânio não mexe, o crânio não se move, o crânio é rígido, né? Então, aí ele começou a ver, aí ele falou, é impossível isso, como o crânio não se mexe, né? Isso um cara, vamos dizer assim, engenheiro. E aí ele criou, né? Aí ele começou a ver estudos, e começou a ver estudos que tem alguns autores que falam que o crânio tem movimento, né? E aí ele criou isso. E aí ele patenteou, começou a ter ajuda financeira para produzir isso. E aí o que ele fez? Ele montou. Só que aí até hoje não tem nenhum estudo comprovando a eficácia dele, tá? Mas o último dado que eu vi já tem 40 projetos de pesquisas aprovados. Inclusive alguns projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que esse é o futuro. Logo, logo a gente vai ter vários desses, né? E eu acho que é um benefício muito grande para a população em geral, vamos colocar assim, porque muitos pacientes não chegam a fazer isso, porque às vezes isso daqui é mais prejudicial do que a própria lesão que o paciente teve. Então, seria muito mais fácil monitorar isso daqui, né, e entender o quadro do paciente. E isso daqui também
depois de aprovado, eu acho super legal, porque é um tapa na cara de todos os médicos, vamos dizer assim, desculpa se alguém tem algum parente médico, ou se é médico, alguma coisa assim, porque para nós fisioterapeutas que trabalham com osteopatia, exemplo, igual eu, a gente trata crânio. Para mim é muito simples ver que o crânio do paciente mexe. Eu sinto isso, eu trato isso, eu trabalho com isso. Então eu mobilizo o crânio da pessoa, eu consigo sentir isso. Então para mim é simples, né? Ver que o crânio mexe. Só que aí quando a gente fala para um médico, o médico dá risada na nossa cara. Então, se isso for aprovado e isso for, né, começar a ser utilizado por eles, aí tudo que eles fizeram com a gente, desacreditando na gente, aí eles vão ter que ficar quieto, né? Eles vão ter que pedir desculpa pra gente, e eu acho que aí a osteopatia vai ganhar mais força ainda, né? Porque se a osteopatia craniana a gente está lutando aí e fazendo os estudos mostrando que funciona, e aí com um aparelho desse daqui vai ser muito mais fácil, ok? Então isso é mais uma curiosidade, mas teoricamente o futuro vai ser tudo isso, né? Tudo que é menos invasivo, tudo que é mais simples, mais prático, mais rápido também, tá? E esse daqui é uma coisa que às vezes o paciente vai poder levar para casa. E além disso, a gente vai poder tratar várias patologias com isso, né? Como, por exemplo, enxaquecas. Enxaquecas, a gente sabe que os pacientes alteram a pressão intracraniana muito rápido. Então, com isso daqui, a gente pode monitorar o paciente. Simples. Então, eu acho que o futuro vai ser esse. Ok? E aí, ó, a gente tem a pressão, né, de perfusão cerebral, que também é um outro método, né? Que basicamente eles fazem o quê? Eles fazem uma média, né, da pressão arterial e a pique. Eles fazem uma diferença entre a pressão arterial com a pique. É muito importante, né, quando a gente fala do fluxo cerebral também, com a pressão de perfusão cerebral, com os fatores que determinam o fluxo sanguíneo. Então, o que seria isso, né? Basicamente, se a gente está falando, né, do líquor e do sangue, são eles que determinam a pique, né? E se a gente, teoricamente, faz uma média da pressão arterial, eles conseguem chegar próximo, né? Ou muito próximo disso, de quanto o paciente está com uma pique, uma pressão intracraniana. Então, vocês vão ver que quem está muito quem for para a área de hospitalar, né? De UTI, vocês vão ver que quando vocês estão manipulando o ventilador mecânico, uma das preocupações é justamente isso, né? Não aumenta muito a pressão para não aumentar a pressão intracraniana, porque já tem alguns dados falando que a pressão respiratória aumenta a pique. Mas por que a pressão respiratória aumenta a pique? É fácil, né? Se você aumenta a pressão respiratória, se você fornece mais sangue, mais pressão para isso daí, teoricamente, você vai fornecer mais sangue, você vai fornecer mais troca de fluido para esse paciente, vai aumentar. Vocês conseguem entender? Então, uma outra coisa que é legal, ó, é a manutenção, né, vamos falar assim, da pressão de perfusão cerebral em valores maior ou igual a 60 miligramas de mercúrio, parece ser melhor em prognóstico de pacientes, devido a episódios, tá, de hipotensão durante o tratamento. Então, assim, se é o paciente que tem uma queda da pressão arterial, ele tem uma melhora na pique. Isso também é meio que óbvio para a gente. Então, o paciente que está na UTI, a primeira função, assim, se ele tem uma pressão intracraniana alterada, né, a primeira coisa assim que eles têm que se preocupar é deixar esse paciente estável hemodinamicamente. Então, controlar o batimento cardíaco desse paciente, controlar a frequência respiratória desse paciente e controlar a pressão arterial desse paciente. Controlando a pressão arterial desse paciente, né, consequentemente, você vai controlar a pressão intracraniana. É basicamente isso que se preocupam, tá? E aí, ó, o que a fisioterapia faz num paciente, vamos dizer assim,
que tem um catéter, né, que está sendo monitorado, né, com a pressão intracraniana, vamos dizer assim. Então, relativamente à fisioterapia convencional, a gente não tem, né, técnicas que atuam diretamente nisso, né? A gente não vai lá mexer no paciente para a gente, ó, vou mexer aqui para melhorar a pressão intracraniana do paciente. A gente não faz isso, até mesmo que esses indivíduos que estão na UTI, vamos colocar assim, que eles ficam sendo monitorados, é aquele paciente que não vai ter prescrição de nada. Então, o médico, ele fica meio com receio, e aí eles vão lá, coloca a prescrição para os pacientes de fármaco e as contraindicações. Então, ele não vai ter indicação de fisioterapia motora, esse paciente, exemplo, né? E muitas vezes nem respiratória. Então, o que ele vai fazer? Aquele paciente que vai ficar parado esperando que os fármacos ajam sobre ele e ponto. É basicamente isso. Só que em pacientes acamados, a gente sabe que ele vai entrar nas complicações, né, da síndrome do imobilismo. Então, uma das complicações da síndrome do imobilismo, né, é as complicações respiratórias e cardiovascular. Então, a gente, teoricamente, tem a obrigação de atuar sobre isso, né? Então, vai trabalhar no ventilador mecânico com o paciente, vai fazer manobra de higiene brônquica, expansão pulmonar, né? Posicionamento do paciente. Então, a gente vai cuidar com as drenagens do paciente, né? Tanto vascular quanto também pulmonar. Só que aí o único cuidado que a gente tem que ter se realmente vai ter a prescrição médica ou não. Conseguiram entender um pouco? Sim. 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 Então, eu quero só mostrar mais uma coisa para vocês. Vocês conseguiram ler o artigo que eu deixei lá para vocês? Ainda não. Ainda não? Então, ó, eu vou abrir ele aqui para a gente ver juntos, tá? Mas aí, o que eu quero que vocês entendam, vocês conseguirem entender a evolução da nossa disciplina? Ó, a gente já aprendeu a avaliar pneumopatas, cardiopatas, pacientes neurológicos, aí agora a gente viu a pressão intracraniana. Então, tudo isso, né, a gente está vendo, são pacientes, né, que a gente pode encontrar na clínica, né? Vamos pensar, pneumopata, cardiopata, a gente pode encontrar na clínica e na UTI. Neurológicos também, na clínica e na UTI. Só que aí com pressão intracraniana a gente vai encontrar na UTI, tá? Mas todos eles são atenção terciária. São pacientes que a gente vai atuar diretamente na atenção terciária. Então, é uma fisioterapia mais especializada, certo? Ok? Ok. Ok. E aí, ó, o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Ó, esse é o artigo que eu deixei lá, né? Então, o que os autores fizeram, né? Então, ó, basicamente, o artigo tem como título, ó, Efeitos da fisioterapia respiratória na pressão intracraniana e na pressão de perfusão cerebral, no traumatismo crânioencefálico grave. Então, eu achei um estudo até que interessante, porque, assim, os resultados, né, que eles esperavam não foi o que eles tiveram, né? Então, foi por isso que eu achei muito interessante. Então, como metodologia, só resumindo, então foi um ensaio clínico. O que é o ensaio clínico? O ensaio clínico, eles pegaram vários pacientes, não foi um, nem foi dois, foram vários pacientes, tá? Que tiveram trauma crânioencefálico e que estavam ventilados mecanicamente, tá? E eram, né, monitorados com a pressão intracraniana lá. Então, o que eles fizeram? Foram avaliados os efeitos das manobras de vibrocompressão manual
e aspiração intratraqueal. E com a instilação, né, de soro, vamos colocar assim. E aí, eles avaliavam antes e depois a pressão intracraniana desse paciente. Então, o que eles faziam? Chegavam na UTI, viam lá a pressão intracraniana, faziam, né, a manobra de vibrocompressão e aspirava o paciente. E aí via se tinha mudança ou não na pressão intracraniana. Ok? Só que aí, o que eles encontraram, né? Se a gente parar para ver aqui, eles viram que a manobra de vibrocompressão manual não aumentou a pique, não aumentou a pressão intracraniana. Já a aspiração traqueal aumentou. Então, isso que eu acho bem legal, porque, deixa eu até voltar aqui que eu vou conversar com vocês. Isso que eu achei legal no estudo, porque, assim, a intenção deles era mostrar que a aspiração, né, traqueal normal do paciente não alterava em nada. Falou assim, não, pode aspirar o paciente normal, que não vai acontecer nada, tá? Agora, se manipular o paciente, vai alterar. É isso que todo mundo imagina. E é isso que os médicos imaginam. O médico fala assim, ó, não mexe nesse paciente, porque se você mexer nesse paciente, pode aumentar a pressão intracraniana. Se você aumentar a pressão intracraniana, vai acabar com o paciente vai ter um monte de problema, né? E aí, consequentemente, o que esse estudo mostrou? Falou assim, ó, eu fiz uma manobra lá manual, não mudou nada no meu paciente. Só que aí eu fiz uma simples, né, aspiração traqueal, mudou. E aí eles pegaram e falaram assim no artigo, não, que a manobra de vibrocompressão é segura, pode ser feita em qualquer paciente. Agora, a aspiração endotraqueal não pode ser feita em todos os pacientes porque ela não é segura. E aí eu acho que eles pecaram, que foram o erro deles. Porque, pensando fisiologicamente, vamos dizer assim, vocês sabem o porquê isso ocorreu? Porque a manobra de vibrocompressão não mudou nada e a aspiração endotraqueal mudou? Alguém consegue me explicar? Pode arriscar, gente. Vamos lá. Cri, cri, cri. Pode falar, Jonathan. Cadê ninguém? Então, pessoal, Tem alguma coisa a ver com os bulbos olfatórios que ficam, que tem ligação com os forames ali da, esqueci agora, da crista galha, que sai agora ali por dentro? Do cérebro, não sei. não diria isso. É uma coisa assim, que, pensa na revisão que a gente fez, né? Então, qual é o que soma a pressão intracraniana? Hein, Jonathan? A licor e o sangue, né? Corrente O sanguínea. líquor e o sangue, o fluxo sanguíneo, certo? Então, se eu tenho, vamos dizer assim, uma mudança nesses fluidos, eu vou alterar a pressão intracraniana, não vou? Sim, sim.
Então, vamos colocar assim, a higiene brônquica, né, que eles fizeram pela aspiração, quando você aspira um paciente, né, você não está tirando um fluido, você não está mobilizando esses fluidos, então, consequentemente, você dá um estímulo de alteração fluídica. Vocês conseguem entender? Então, é como assim, mas professor, eu tirei, você tirou do pulmão, tudo bem, mas você deu um estímulo de alteração fluídica. E aí, consequentemente, vai alterar a pique. Vocês conseguem entender? Entendi. Aí você altera a pique. E aí a manobra de vibrocompressão, ela não é capaz de chegar e alterar isso. Ela não vai alterar. Ela vai alterar o fluxo de ar. Entra e sai, entra e sai. Mas aí quando você altera o fluxo, né? Vamos dizer assim, fluídico, aí sim você tem uma alteração. Então, por isso que ocorre o aumento da pique. Eu acho assim, estudo interessante, mesmo eu acho que tendo um erro metodológico muito grande, né, que eles colocaram como eles não prestaram atenção nisso, mas é legal para a gente ver que assim a fisioterapia, que os médicos é aquilo que eu falei, né? O médico ele não deixa com medo, né? Não, você não pode mexer, que você vai alterar. O catéter é sensível, capaz de você tirar o catéter, aí você aumentar a pressão intracraniana. Mas existe várias formas, né, de a gente chegar lá com a nossa fisioterapia, o que a gente sabe, mexer no paciente, tratar o paciente, ajudar que ele mude essa alteração de pressão intracraniana, entende? Então, existem várias formas. É igual vocês pensar, ele não está lá, mesmo ele tendo um trauma crânioencefálico, ele não tem toda aquela alteração metabólica, ele não tem toda uma alteração, vamos dizer assim, né, por causa da lesão, edema, e aí vai gerar mais inflamação, e a gente não atua nisso, a gente não tira edema, a gente não diminui a inflamação, né? A gente não restaura a função. Então, a fisioterapia é tudo isso. Então, é aquilo, a gente tem que quebrar os paradigmas, né? Então, o médico ele tem que começar a entender o que a gente faz. Então, o médico ele tem que escutar também. É igual eu entro naquele contexto de como aferir a pressão intracraniana só do lado externo. Eles acreditam que a nossa cabeça não mexe. Então, se todo mundo aí fizer um teste, né? Pegar, colocar a mão na cabeça, fechar os olhos e colocar de uma forma bem simples, bem sensível, você vai ver que o nosso ele tem movimento, o nosso crânio. E como que o médico não enxerga isso? Consegue entender? Então é simples assim. Então, para vocês entenderem e dar valor ao trabalho de vocês, entender que vocês conseguem, certo? Pessoal, eu quero fazer só uma coisa com vocês. Eu quero ver se está todo mundo escutando e se está todo mundo presente na aula. Porque assim, Sim. eu já tô falando 1h20 quase. Sim. E 2, 3 pessoas Sim, que falam. também. Sim. Eu Sim. não fico falando toda hora porque eu não quero ser chato. Porque todo mundo aí... Eu só vejo o microfone fechado e tem gente aqui que não tá nem... Não, eu sei. Então, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Ó, De boa. então, recapitulando. Nossa atividade é da aula 5, a aula da semana passada, a aula de hoje e a aula que a gente vai ver semana que vem. Professor, Certo? Sim? a de semana que vem não tá no AVA ainda, né? Não. Só a de hoje, né? Até hoje. A de hoje tá... E aí eu vou colocar o link lá também, tá? Tá bom. E aí, ó, eu já vou... Acho que até sexta-feira eu coloco a de semana que vem lá. Ok? Aí, ó,
preste atenção. O resumo, né, que vai relacionar com a sua atividade, o que eu quero que vocês façam? Que vocês realmente escrevam o resumo, tá? Porque isso daí é assim, vai servir como uma forma de estudo para vocês. Então, se vocês pegarem e escreverem o resumo, né, certinho, passar ali para o resumo, colocar lá no documento no Word e me enviar, se a gente voltar de repente e tiver avaliação, vocês já vão estar preparados para a prova. Consegue entender? Agora, e outra coisa, pessoal, eu vou ler resumo por resumo. Se tiver resumos idênticos, resumos iguais, eu vou notificar os alunos, vou falar, ó, resumo de fulano com ciclano estava iguais e foram cancelados, ou seja, os alunos ficaram sem notas. Entenderam? Então, depois não vem chorar, falar, professor, mas eu não sabia que ele fez igual. É impossível uma pessoa, né, fazer exatamente 3 aulas igual a outra. Ok? Ok. Fica tranquilo, professor. Eu faço e passo para todo mundo, pode ficar em paz. Você que sabe, vai perder, eu dou nota para todo mundo, menos para você. Então, pessoal, ó, eu acho que encerramos um pouquinho mais cedo hoje. Então, aproveitam para pegar e terminar o resumo. Já faz o resumo agora, que a gente já viu, vocês já estavam escrevendo. E aí já passa limpo e já coloca lá no Word. E já deixa pronto para fazer semana que vem. Certo? E aí, qualquer dúvida, pode me mandar lá. Quem não recebeu aquele primeiro e-mail lá que eu falei com vocês, o primeiro e-mail, tá? Que eu falei, pessoal, faça uma lista com o e-mail de vocês que eu mandei lá no grupo e me enviam. E aí eu peguei o e-mail de vocês e mandei lá. Então, o que vocês façam com isso? Me manda uma mensagem, fala, professor, esse é meu e-mail, para eu salvar já. Posta no Ava, é mais fácil. Também, mas pode ser. Mais fácil que e-mail. Sempre alguém vai acabar não recebendo, entendeu? Então, posta no Ava que todo mundo pega. Tá, mas só que não é postar no Ava. É que eu queria que vocês me mandassem num único e-mail, entendeu? Aí complica, né? Não, porque assim, eu vou mandar um e-mail para vocês com cópia para todo mundo. E todo mundo vai me responder naquele e-mail. Entendeu? Entendi. Porque se for no Ava, eu vou mandar no Ava, mas aí vocês não vão ver. Tipo, aí vocês vão me mandar no e-mail de novo. Só que aí o que acontece? Posta no Ava e aceita a resposta no e-mail, então. Pode ser também. Pode ser. Eu vou ver isso aí semana que vem. Por e-mail a resposta. No e-mail tal. E pronto. Vai dar a mesma coisa. Que aí que eu vou falar para você. Aí eu vou receber 30 e-mails da sua turma. Entendeu? 30 e-mails diferentes na caixa de entrada. É isso que eu tô falando. Aí na hora talvez eu vou me perder. Entendeu? E aí eu não tenho só a turma de vocês, eu tenho mais 4 turmas. Aí são mais 30 alunos, mais ou menos. Tem turma que tem até mais. Também de atividade. Então, vai dar mais trabalho. Agora, se eu pego um único e-mail, né? Por exemplo, a fisioterapia na atenção terciária, noturno, e vocês me respondem só naquilo, aí eu sei que vocês vão responder só aquele e-mail. Quando eu abrir, vai estar a resposta de todo mundo lá. Consegue entender? Mais ou menos. Mas eu mando. Mas quem não recebeu aquele e-mail, se você não recebeu, pega lá meu telefone e me manda uma mensagem. Fala, professor, esse é meu e-mail. Pronto. Ou faz igual a professora Natália, ela tá pedindo tudo pelo WhatsApp mesmo, entendeu? Então, mas aí eu mando lá no grupo, aí pode ser também. Certo? Eu acho que é até mais fácil do que e-mail.
Tá. Eu vou ver isso. Ok? Aí até a semana que vem a gente resolve. A aula, provavelmente a gente vai te enviar depois da aula, né? Porque a gente vai precisar da última aula para fazer o resumo. Sim. Aí você fala por onde você quer receber. Você quer receber pelo WhatsApp ou por e-mail. Tá. Mas é para entregar semana que vem ou na outra semana aí? Não, semana que vem. Mas não precisa da aula da semana que vem para fazer o resumo ou só para pegar lá pelo AVA lá? Não, semana que vem vocês vão fazer a aula e na quarta-feira me entrega. Ah, tá. Vai dar um Beleza, dia, na então. quarta. Então. Quarta até que Entendeu? horas? A quarta até meio-dia, que eu falei para vocês. É meia-noite. Mas no caso, quem trabalha de Meia-noite. dia é meio difícil. Oi? É esse o problema. Quem trabalha de dia vai ter tempo à noite para Não, fazer. ó, Para terminar, no caso. só que aí o que acontece? Vocês, teoricamente, o resumo da aula 5 e 6 já deve estar pronto. Sim, com certeza. Sim. Aí a aula de semana que vem, eu tô falando com vocês, vocês já estão anotando. Terminou a aula, vocês passam a limpo lá no coisa e terminou. E me envia. Entende? Tá É, bom. pode ser. Aí eu acho que Pode fica ser. mais fácil. Tudo bem? É. Pra mim, tudo bem. Combinado? Combinado. Então, pessoal, Sim. boa noite. Qualquer coisa, me dá um toque, tá? Qualquer coisa, me dá um toque. E aí, vamos conversando. E aí, a gente vai se falando. Certo? Beleza, professor. Fique em paz. Certo, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. tá, gente? Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Obrigado, Valeu. vocês. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Falou.